Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Evanescence. Hoje eu trago nosso segundo templo astral de estudos esotéricos. O primeiro foi uma primeira experiência, né, com esse recurso incrível, né, e mágico da nossa consciência, que é a nossa habilidade de nos transportarmos em todos os nossos sentidos, claro, com a devida prática, para um outro espaço, um outro tempo, um outro lugar aí imaginado e trazer várias experiências muito mais equilibradas, harmoniosas a partir desse lugar, para aqui, para o mundo concreto, para o mundo da nossa realidade. E com os estudos não seria diferente. Por isso, eu trago aqui essa proposta de estudar o livro O Caibalion, As Leis Herméticas, a partir desse estado, desse lugar mental, psíquico e, por que não, espiritual, denominado tempo astral. Vamos lá, então? Bom, você já deve estar familiarizado, então, com essa ideia, familiarizada com essa ideia que eu trago aqui no canal desde os nossos banhos, lá no nosso templo de limpeza e purificação, lembra dele? É um espaço na natureza que nós estamos criando juntos e juntas em um templo astral. E aí, claro, caso você queira conhecer essa experiência, é só dar uma olhadinha nos outros vídeos do canal. E também hoje, antes da gente começar o nosso estudo mesmo, o estudo das 7 leis herméticas, conforme escrito no Caibalion, a gente vai dar uma purificada, né? Passar aquele momento de inspiração, expiração, um contato mais intenso, mais profundo e verdadeiro com a gente mesmo, para a partir desse lugar, né, e não de um lugar da mente aí toda atribulada pela vida, por tudo que acontece na rotina, a gente dá conta de se apoderar desse conhecimento profundo que são as 7 leis herméticas, bases, né, chaves do universo das ciências ocultas, do ocultismo, desses estudos muito antigos e que ainda se afiguram como muito importantes, formas muito interessantes de organizar a vida da gente, sabe? Bem prática, né? E toda boa magia, na minha opinião, é assim. Então vamos lá, e a partir do nosso banho, da nossa harmonização, conexão com a mãe natureza, a gente vai pegar nosso caminho da roça, né? Vamos lá para o nosso templo astral, aquele templo de pedras lá no meio da floresta. Vocês devem se lembrar já. Quem não viu o primeiro vídeo, não tem problema, vai ter link aí embaixo na descrição do vídeo para que você possa ir direto para a nossa primeira experiência. Aqui, já mais familiarizados, familiarizadas, a gente já sabe que é só passar por aquele portão ali, ó, que a gente chega no nosso espaço, pátio interno, do nosso templo astral de estudos esotéricos. É ali que as nossas aulas vão acontecer. É muito interessante nas nossas práticas de templo astral que você possa estar num lugar confortável, silencioso, de preferência pronto para ir dormir logo depois da prática, sabe? E aí fazendo isso, você se senta ou relaxa de forma que você veja a tela, ou do computador ou do celular, onde você está vendo aí o vídeo. De forma que você vá aprendendo com os olhos relaxados, não muito abertos, mas, sabe, semicerrados mesmo, bem voltados para o corpo, para a sua experiência sensorial, para a sua respiração, toda a atenção ali no momento. E dessa forma você vai se conectando, se familiarizando com a experiência dessa imagem, a ponto de se sentir lá dentro. O objetivo é que você consiga conquistar, e isso é aprendizado, tá? É aos pouquinhos. Conquistar esse estado psíquico de se sentir e estar no nosso templo astral com a audição, com o paladar, com o tato, com tudo isso. E aí, nesse lugar eu entendo, e aí a gente vai tirar a prova dos 9 aqui juntos e juntas no canal Evanescence, mas a minha teoria é que a gente aprende muito mais a partir desse estado de relaxamento, de encontro com a gente mesmo, de paz e tranquilidade. A sabedoria desse livro, ela vale a pena ser o tipo de coisa que vai ficar marcado, sabe? Marcado no seu campo de energia, na sua mente, no seu coração. Bom, e que conhecimento é esse, né? A gente está estudando aqui
o Caibalion, um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Antiga Grécia, sabedorias antigas sobre como é a melhor forma de ser e estar no mundo e conquistar objetivos, alcançar a vivência de um propósito em todos os planos da vida. Bom, isso é só o início do que o Caibalion pode oferecer em termos de conhecimento. Foi escrito pelos 13 iniciados, pessoas que preferiram ficar no anonimato. E por isso eu compartilho essa obra aqui com vocês também de forma aberta. Vamos lá então, posicione-se da forma mais confortável possível aí, mais silenciosa, de preferência mais à noite, pouco antes de dormir. Quando você for dormir, inclusive, você pode se transportar lá para o nosso tempo de purificação também. Mas nunca se esqueça, uma viagem para um templo astral, ela é como uma viagem aqui também, tá? Se você vai, é preciso voltar. E como é que a gente vai? Quem já viu nossos vídeos de templo astral já sabe que a gente vai contar de 1 até 10. E aí cada um desses números é uma inspiração profunda, lenta e uma expiração. De forma que você vai aos poucos tomando muita consciência do seu corpo físico, primeiro, para depois abandonar-se ao fluxo e permitir-se planar, viajar no espaço-tempo até o nosso tempo astral. Bom, vamos começar então. Inspira, expira profundamente. Sinta o seu corpo, perceba o ambiente. 2. Quatro. E a essa altura você já começa a sentir a consciência leve, planando para além desse corpo físico. 5. Espaço de paz interior para viver uma experiência da sua imaginação. 6. Você conecta a sua imaginação com a minha, com a nossa, quando a consciência una do universo, Deus, etc. Começa a visualizar lá o lugar onde você quer chegar, nossa cachoeira, no meio da floresta. Cores laranjinhas de outono, uma água fresca, pés na terra, nova. O ar aqui é calmo, é cheio de gotículas de água da queda d'água. Desce. Seus pés tocam a terra, as folhas secas, as raízes. E antes mesmo de abrir os olhos, você já sabe que está num lugar de pura mãe natureza, daquela harmonia, daquela calma e tranquilidade que só vive um bebê no colo da mãe amorosa. Nos primeiros momentos de vida em que ainda se percebe um só com ela, a fonte de toda a nutrição, grande mãe natureza. Nos oferece o comer, o beber, o abrigar, mas também as intempéries, as mudanças, a necessidade da luta pela sobrevivência. Essa outra parte hoje a gente não precisa, bom, pelo menos não agora. Só toda a nutrição mesmo. Então abra os olhos. Estamos aqui no nosso tempo astral de purificação, de harmonização.
em que em vários momentos encontramos Mãe Kuan Yin, que estamos mais uma vez para nos hidratarmos, nos nutrirmos de amor incondicional, purificar toda mágoa, todo cansaço, principalmente todo cansaço. Né? A água tem temperatura perfeita para você, aquela que te faz ficar relaxado, confortável. É essa mesmo. Pode entrar. As folhas estão mostrando para nós que é dentro do ciclo da Mãe Natureza, do ciclo da roda do ano, vem chegando o Soen, o Sabá que nos aproxima o véu, torna ele mais fino, aquele que separa o mundo dos vivos, do mundo dos espíritos, das almas, das divindades. Essas personas, anjos, estão ali entre nós e Deus. E aí vai ser cada vez mais possível perceber isso conforme vem chegando no inverno. Mas olha, a temperatura ainda está boa, essa luz bem difusa, nem dá para ver o sol, mas a gente sabe que aquece no ar. A temperatura é perfeita. Está sentindo nada? Esse momento sim. Nas mãos, a textura, como é que é a água na mão? Eduque os seus sentidos. Faça-os lembrar. Lembrar é viver. Vou aproveitar que eu também estou aqui me lavando, me preparando para a aula. Ó, nossas túnicas brancas já estão ali. As monjas sacerdotisas lá do templo, elas são muito eficientes. Elas sempre deixam por aqui as túnicas brancas para quem chega. Ou sobre as pedras, sobre as raízes das árvores, onde seja mais fácil para a pessoa perceber, reconhecer e se trocar. Se eu me lavar primeiro também com você. Tô precisando. Nossa, semana teve uns contratempos. Imagino que a sua também, né? E o sábado, a família, muita coisa acontecendo. Bom, esse vídeo é atemporal, então pode ser que você esteja vendo em qualquer dia da semana, mas eu tô vindo de uma semana bem cansativa. E olha, debaixo da queda d'água, como bate a água, né? Como um carinho forte da mãe. Aquela ensaboada, né? Aquela escovada. Então, vamos lá. Mais umas inspirações, respirações profundas, porque vem conhecimento por aí, né? Tô ouvindo ao longe o sino lá da torre. Nosso templo de pedras. Vamos? Bom, você pode ou não ter vindo aqui já, né? Então vou te mostrar, como sempre. Não se preocupa que eu te guio. É por aquele caminhozinho ali. Vou pegar aquele caminhozinho de terra, bem perto da árvore. Isso. Deixa eu terminar aqui de colocar tinta, porque tá vestido, tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá então. Pegue pelo caminho na floresta. E aí, do nada, como às vezes as coisas acontecem nesse tempo e espaço tão diferente daquele lá no material, a gente chega no templo. Olha que lindo, é um templo de pedra. Entre as plantas, na floresta, entre as montanhas, porque é assim. Muito conhecimento muito raro e precioso se mantém oculto para não ser profanado. E será que nos cabe julgar? Ah lá a torre, é aquele sino que a gente ouviu. Vamos lá então, acho que a lição já deve estar começando. Elas são muito, muito cuidadosas com o horário, sacerdotisas. Eu entendo, né? É parte de aprender a ser coletivo, atuar junto com as pessoas, é parte de aprender a ter um relacionamento, né, amoroso de fato.
Saber cumprir regras, né? Regras de comunidade, regras de bem-estar, regras de um relacionamento saudável. Então, quem sou eu para julgar? Vamos lá, só passar pelo portão. Uau, já tem gente aqui, hein? Vamos arrumar um cantinho aqui na grama. Eu gosto de ficar aqui perto das plantinhas. Parece que elas cuidam bem, né, da horta. Uma hortinha singela. Eu acho que tem algo a ver, eu ouvi uma vez uma sacerdotisa daqui falando sobre o aprendizado de ver algo crescer, sabe, das nossas próprias mãos, assim. Eu achei bem legal. Eu tento, mas a minha horta não é tão boa assim. Ó, lá vem ela, descendo as escadas. Você sabe que esses quartos aqui estão disponíveis, né? Caso você queira voltar num outro momento, você pode passar a noite aqui, ou ir numa outra edição, conversar com essas sacerdotisas, claro, com a permissão delas. Então, vamos começar, vou ficar caladinha aqui, vou até tomar nota, ó. Tem umas folhas ali disponíveis, viu? E esses dispositivos aqui meio estranhos, mas enfim, de recordação. De qualquer forma, eu não vou me preocupar muito em anotar, em registrar, não, porque dizem que a partir desse lugar aqui do templo astral, o aprendizado é muito mais profundo, sabe? Ele entra mesmo na nossa consciência e realmente faz diferença nos nossos atos lá no mundo interior. De forma que a gente vai se modificando, vai lembrando. Vou ficar calado. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje iniciamos nossas lições sobre as 7 leis herméticas, como descritas no livro O Caibalion, escrito pelos 3 iniciados desconhecidos. Bom, a primeira aula, a primeira lição, que é esta aqui, ela vai fazer uma visão ampla dos 7 princípios, das 7 chaves, dos 7 mistérios, os 7 arcanos básicos que regulam toda a criação. A partir dos próximos encontros, nós vamos nos aprofundar em cada uma dessas 7 leis herméticas, ou 7 chaves, ou 7 mistérios. Eu desejo de coração que vocês aproveitem esses conhecimentos de forma prática no cotidiano de vocês. Então, não se assustem se, ao longo da minha explicação, vierem à mente cenas da vida prática, do cotidiano, das suas relações sociais, profissionais e familiares e amorosas também, de forma que você tenha aí exemplos guiados pelos seus mentores, guias espirituais, anjo, eu superior, o que quer que faça sentido na sua doutrina ou visão de mundo, trazendo insights, visões e esclarecimentos que poderão auxiliar cada vez mais no seu despertar espiritual ou expansão da consciência, ou no mínimo, no melhor direcionamento dos seus atos, pensamentos e sentimentos para a realização dos seus objetivos de vida e propósitos da alma. Espero que vocês gostem do conteúdo. Bom, os 7 princípios herméticos sobre os quais toda a filosofia hermética se baseia são os seguintes. 1. O princípio do mentalismo. 2. Princípio de correspondência. 3. O princípio de vibração. 4. O princípio de polaridade. 5. O princípio de ritmo. 6. O princípio de causa e efeito. 7. O princípio de gênero. Estes 7 princípios serão discutidos e explicados à medida que procedermos com estas lições. Uma breve explicação de cada um, contudo, pode muito bem ser dada neste ponto em que estamos. Uma lembrança importante para quem nos assiste, para que tenha assistência do vídeo do YouTube para esse templo astral, sugiro que, caso considere que eu falo rápido demais ou devagar demais, você ajuste a velocidade. É possível aí numa barra no canto inferior direito da sua tela. Vamos aos princípios. Princípio número 1, o princípio do mentalismo, que diz: o todo é mente, o universo
é mental. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é mente. Ele explica que o todo, que é a realidade substancial de todas as manifestações e aparências externas que conhecemos, sob os termos de o universo material, ou fenômenos da vida, ou matéria, ou energia, e, em resumo, tudo que é aparente aos nossos sentidos materiais, é espírito, que em si é incognoscível, é indefinível, mas que pode ser considerado e imaginado como uma mente vivente universal e infinita. Esse princípio também explica que todo o mundo dos fenômenos ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeito, então, a leis das coisas criadas, e que o universo, como um todo, em suas partes ou unidades, existe na mente do todo, e em cuja mente nós vivemos, nos movemos e existimos. Este princípio, ao estabelecer a natureza mental do universo, facilmente explica todos os variados fenômenos mentais e psíquicos que ocupam tão grande parcela da atenção pública, e os quais, sem tal explicação, não são compreensíveis e desafiam o tratamento científico. Um entendimento deste grande princípio hermético do mentalismo capacita o indivíduo a prontamente compreender as leis do universo mental e aplicar as mesmas ao seu bem-estar e progresso. O estudante hermético torna-se capaz de aplicar inteligentemente as grandes leis mentais, ao invés de utilizá-las de maneira usual. Em posse da chave mestra, o estudante pode destrancar as muitas portas do tempo mental e psíquico do conhecimento e entrar nele livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da energia, do poder e da matéria, e por que e como todos eles estão subordinados à maestria da mente. Um dos antigos mestres herméticos escreveu há muitas eras: aquele que aprender a verdade da natureza mental do universo está bastante avançado no caminho para a maestria. Estas palavras são tão verdadeiras hoje quanto na época em que foram escritas. Afinal, sem essa chave mestra, a maestria é impossível e o estudante bate em vão nas muitas portas do tempo. O segundo princípio é o princípio de correspondência. Ele diz: assim como no alto, embaixo; assim como embaixo, no alto. Este princípio incorpora a verdade de que sempre existe uma correspondência entre as leis e fenômenos dos vários planos de existência e de vida. O antigo axioma hermético seguia estas palavras: assim como no alto, embaixo; assim como embaixo, no alto. Aprender este princípio fornece um meio de resolver muitos paradoxos obscuros e segredos ocultos da natureza. Existem planos além do nosso conhecimento, mas, quando aplicamos o princípio de correspondência a eles, somos capazes de entender muitas coisas que seriam, de outra maneira, incompreensíveis para nós. Este princípio possui aplicação e manifestação universais nos vários planos do universo material, mental e espiritual, pois é uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais através dos quais o homem era capaz de remover os obstáculos que escondiam suas vistas do desconhecido. O seu uso até mesmo rasgou o véu de Ísis, a ponto que um vislumbre da face da deusa pudesse ser obtido. Assim como o conhecimento dos princípios da geometria
capacitam o homem a medir o sol, os distantes, as múltiplas estrelas e seus movimentos, enquanto está ali sentado no seu observatório. O conhecimento do princípio da correspondência capacita o homem a extrapolar inteligentemente a partir do conhecido para o desconhecido. Ao estudar a mônada, ele entende o arcanjo. Ao estudar o comportamento atrativo de pequenos metais, ele compreende o movimento de meteoros inteiros de grandes metais. Ao estudar a íris humana, você pode descobrir uma imagem muito semelhante ao universo e suas nebulosas. Assim é no embaixo, como no alto, ou como dizemos todos os dias nas orações cristãs, assim na terra como no céu. Os princípios herméticos são tão antigos que estão permeados, misturados em todas as tradições ocidentais e principalmente na Igreja Cristã. O terceiro princípio é o princípio de vibração. Ele diz: nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Para nós hoje, que a ciência já provou, né, que todas as pequenas moléculas e células do corpo estão em vibração, para nós parece simples compreender que tudo vibra. Mas pensem que essas leis são muito antigas e já ensinavam isso ao homem em épocas muito distantes. Este princípio incorpora a verdade de que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está em repouso, os ciclos se sucedem, as fases da lua. Fatos que a ciência moderna já endossou e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E, contudo, esse princípio hermético ele foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre diferentes manifestações de matéria, energia, mente e até espírito resultam principalmente das suas formas variáveis de vibração. Ou seja, não existe a diferença entre matéria e espírito. Eles são feitos da mesma coisa, mas vibrando mais ou menos, mais rápido ou mais devagar. A partir do todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira de matéria, tudo está em vibração. Quanto maior a vibração, mais elevada a posição na escala. A vibração do espírito é de tal taxa infinita de intensidade e rapidez que ele está praticamente em repouso, assim como a roda, que se move rapidamente, parece estar imóvel. Já viram rodas de carro rodando a ponto de que desaparece o aro? A roda é o corpo físico, o ar é o espírito. Um tão real quanto o outro, mas temporariamente o espírito não é visto. Está numa velocidade de vibração gigantesca. Entre os polos existem milhões e milhões de graus variáveis de vibração, do menos vibratório ao mais vibratório, do que parece mais material ao que parece mais astral. Assim também é nos planos mentais. Há formas de pensamento mais densas e formas de pensamento mais leves, elevadas. O entendimento deste princípio, as fórmulas apropriadas, capacita os estudantes herméticos a controlarem suas próprias vibrações, mentais, emocionais, espirituais e físicas, assim como as dos outros. Os mestres também aplicam esse princípio na conquista dos fenômenos naturais de várias maneiras, porque aquele que entende o princípio de vibração aprendeu o grande cetro do poder da natureza e da alquimia, da transmutação entre os planos, diz um dos escritores antigos. A quinta lei é o princípio da polaridade. A lei diz: tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Extremos se encontram.
Todas as verdades são apenas meias verdades. Todos os paradoxos podem ser, então, reconciliados. Este princípio, ele incorpora a verdade de que tudo é dual, tudo tem dois polos, tudo tem dois lados, ou, como vemos no arcano do carro do tarô, tudo tem dois cavalos, um preto e um branco. Tudo tem seu par de opostos, todos estes sendo antigos axiomas, antigas verdades herméticas. Essa lei explica os antigos paradoxos que deixaram tantas pessoas perplexas, expostos da seguinte forma. Tese e antítese são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Opostos são o mesmo, divergem apenas em grau, ou seja, parece que o ódio é oposto ao amor. Mas eles são a mesma coisa em graus distintos. Afinal, se alguém não me toca de forma alguma, o que há é indiferença, né? Mas uma grande conexão com alguém pode ser traduzida tanto em termos de ódio como em termos de amor. Então é uma mesma coisa, é a mesma matéria de que são feitos, tanto ódio quanto amor, é a matéria do vínculo. Porém, vínculos mais densos geram ódio, vínculos mais sutis, que vibram mais alto, vibram mais rápido, geram amor. Não existem dois lados em tudo. Todas as verdades são apenas uma meia verdade. Ele explica, então, que em tudo existe dois polos, aspectos opostos. Para ilustrar, calor e frio, embora opostos, são na realidade a mesma coisa. As suas diferenças consistindo meramente em graus da mesma coisa. É a mesma coisa chamada temperatura. Não existe algo como calor absoluto ou frio absoluto. É sempre em termos, né? A gente compara um calor, algo está mais quente ou mais frio em relação a uma outra coisa. Este mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da escuridão, que são a mesma coisa. A diferença é apenas em graus variáveis entre os dois polos mais intensos desse fenômeno, do mais claro ao mais escuro, do mais amor ao mais ódio, do mais feliz ao mais triste. O princípio da polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro princípio pode superá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Tomemos um exemplo radical e extremo, como acabei de dizer, o do amor e ódio, dois estados mentais em aparência totalmente diferentes. Porém, existem graus de ódio e graus de amor, um ponto intermediário em que usamos os termos gosto e desgosto, que se misturam tão gradativamente que às vezes não sabemos se gostamos ou desgostamos, ou se nenhum dos dois, enfim. Todos são simplesmente graus da mesma coisa, como você perceberá se pensar por um momento. Mais que isso, e considerando de maior importância pelos hermetistas, é possível transformar as vibrações de ódio nas vibrações de amor, assim como você pode transformar na natureza algo de mais quente para mais frio. Muitos de vocês que leem essas linhas, que ouvem essa mensagem, tiveram experiências pessoais de rápida transição, involuntária, sinto muito, de amor para ódio, e o contrário nos seus próprios casos e nos de outras pessoas. Então, você perceberá a possibilidade de que isso seja alcançado através do uso da vontade, da magia, da alquimia, das fórmulas herméticas. Bem e mal são apenas os polos da mesma coisa, e o hermetista, que tem domínio de si mesmo e dos seus afetos, entende a arte de transmutar o mal em bem, através da aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte da polarização torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres herméticos. O entendimento deste princípio capacitará a pessoa a mudar sua própria polaridade, assim como a de outros, se dedicar o tempo e o estudo necessários para alcançar a maestria nessa arte. A quinta lei hermética é o princípio do ritmo, que diz: tudo flui para fora e para dentro, tudo tem suas marés. Todas as coisas se levantam e caem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida da oscilação à direita
é a mesma medida da oscilação à esquerda. O ritmo compensa. Este princípio incorpora a verdade que em tudo se manifesta um movimento medido, de um lado para o outro, um fluxo e um influxo, uma oscilação para trás e para frente, um movimento para dentro e um para fora, ou o movimento de um pêndulo, equilibrado dos dois lados, um fluxo e refluxo como o da maré. Uma maré cheia sucede uma maré baixa. Entre os dois polos que existem, de acordo com o princípio da polaridade descrito logo na leitura anterior, sempre existe uma ação e uma reação, um avanço e uma retirada, uma movimentação entre os polos, uma elevação e um afundamento. Assim é nos assuntos do universo, dos sóis, dos mundos, dos homens, dos animais, da mente, da energia e da matéria. Esta lei se manifesta na criação e destruição de mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. E é nesses últimos que os hermetistas acham mais importante o entendimento desse princípio, porque assim ele se torna uma ferramenta válida para alguém como mago ou maga no mundo. Os hermetistas aprenderam este princípio, encontrando sua aplicação universal, e também descobriram certos meios de superar os seus efeitos em si, através do uso das fórmulas e dos métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental da neutralização. Sabemos que não podemos anular o princípio do ritmo, nem fazer com que deixe de operar, ou seja, após algo muito bom virá algo ruim. Após uma grande cheia virá uma escassez. Então não é possível simplesmente anular um princípio universal, mas é possível escapar dos seus efeitos sobre si, até um certo grau, dependendo da sua maestria com esse princípio. É possível aprender a usá-lo, ao invés de ser usado pelo princípio do ritmo. E neste método, e em outros similares, consiste a arte dos hermetistas. Pense na metáfora de que a sua vida é você num barquinho fluindo com o ritmo das águas de um rio que vai para o mar. A lei do ritmo diz que um fluxo natural de benesses e coisas ruins, coisas boas e ruins acontecerá com você na jornada. Mas você pode, ao invés de apenas fluir com o rio, você pode tomar o leme e deixar o seu barco ou guiar o seu barco dentro do fluxo do rio, de forma que você minimiza os efeitos, por exemplo, quando o seu barco for passar debaixo de uma árvore. Você pode adaptar a sua jornada. Essa é a grande lição da lei mental da neutralização. Uma prática de hermetistas para neutralizar o princípio do ritmo. Isso é uma chave, hein? Não estou falando lento à toa. Isso é muito importante. Guarda isso, tá? Todos os indivíduos que alcançaram algum grau de automestria conseguem fazê-lo até certo grau, mais ou menos inconscientemente. Mas o mestre mesmo o faz conscientemente e, através do uso da sua vontade, alcança um grau de estabilidade e firmeza mental quase impossível de acreditar da parte das massas que ficam oscilando emocionalmente, mentalmente, de acordo com as informações que a vida traz. Esse princípio é o da polaridade. Ele tem sido estudado atentamente pelos hermetistas e métodos para contra-atacar, neutralizar e usá-los, formando parte importante do que chamamos de alquimia mental hermética. Vamos à nossa sexta lei, quase acabando a aula de hoje. O princípio de causa e efeito diz: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome para a lei quando não a reconhecemos. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Esse princípio, um dos mais conhecidos, incorpora o fato de que existe uma causa para todo efeito.
um efeito a partir de toda causa. Ele explica que tudo acontece de acordo com a lei, que nada jamais apenas acontece, que não existe algo como tal acaso, que enquanto existem vários planos de causa e efeito, os superiores dominando os inferiores, ainda assim nada escapa inteiramente da lei. Isso é importante esclarecer. Se existem vários planos de causalidade, significa que, bom, esses planos são plano material, plano mental, plano emocional, plano espiritual. Isso significa que se a lei de causa e efeito atua em todos esses planos, nem sempre uma ação no mundo material gerará um efeito no plano material também. Se há múltiplos níveis de causalidade, múltiplos planos, às vezes a consequência, o efeito de uma causa no mundo material acontece no mundo, por exemplo, mental. Um exemplo: alguém comete um crime e não é punido no mundo material por isso, não vai preso. Porém, um efeito que talvez outros não vejam, mas um efeito dessa causa, que foi o cometer um crime, pode ser um efeito mental, a culpa, que vai acompanhar aquela pessoa por muito tempo e pode gerar efeitos tão nocivos ou mais do que a tal justiça que poderia ser mais considerada no plano material. Em resumo, não é porque você não está vendo o efeito de uma causa, de algo que alguém fez, você não está vendo a consequência acontecer. Não significa que ela não está acontecendo em algum dos planos da causalidade. Os hermetistas entendem a arte e os métodos de se elevar acima do plano comum de causa e efeito até certo grau, e mentalmente se elevam a um plano superior. E aí eles se tornam mais causadores do que efeitos. Isso é o resultado de uma vida com uma intenção, com um propósito aplicado à ação, que faz com que você não seja um mero joguete do destino, mas seja um causador de efeitos no mundo, não só um recebedor de efeitos causados por outro. As massas do povo são, em geral, carregadas, obedientes ao ambiente e às vontades das grandes mídias. As vontades e desejos de outros mais fortes que eles, submetidos também pela hereditariedade, por acreditar piamente no que disseram os ancestrais, pela sugestão e chantagem de outros e outras causas externas, os movem então como peões no tabuleiro de xadrez da vida de outra pessoa. Porém, os mestres herméticos, erguendo-se ao plano acima, dominam seus humores, seus caráteres, suas qualidades e suas escolhas. Esse é o grande poder, bem como o ambiente que os cerca, e tornam-se, então, movedores, ao invés de peões. Eles ajudam a jogar o jogo da vida, ao invés de serem jogados, e movidos por outras vontades e pelo ambiente. Eles usam o princípio, ao invés de serem suas ferramentas. Os mestres obedecem à causalidade dos planos superiores, mas ajudam a governar em seus próprios planos. Nesta declaração está condensada uma riqueza de conhecimentos herméticos que leia e entenda aquele que puder. E assim chegamos à nossa última lei, ao sétimo princípio, o princípio do gênero, que diz: o gênero está em tudo, tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta, então, em todos os planos. Este princípio incorpora a verdade de que existe um gênero manifesto em todos os princípios, masculino e feminino, sempre em funcionamento. Isso é verdade não apenas no plano físico, mas para o plano mental e até para o espiritual. No plano físico, o princípio se manifesta como sexo. No plano superior, assume formas superiores, mas o princípio é sempre o mesmo. Nenhuma criação física, mental ou espiritual é possível sem esse princípio. Um entendimento das suas leis lançará a luz sobre muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio de gênero funciona até na direção da geração, regeneração e criação do mundo. Tudo e toda pessoa contém os dois elementos ou princípios, ou este grande princípio masculino com feminino dentro de si.
Cada coisa, cada pessoa, cada ser e existência masculina possui também o elemento feminino dentro. Cada feminina contém também o princípio masculino dentro. Se você deseja entender a filosofia da criação, geração e regeneração mental e espiritual, deve entender e estudar este princípio hermético a fundo. A lei da geração da vida sempre pede uma polaridade que recebe e uma que introduz. É preciso ter um campo receptivo a ideias dentro de si para gerar uma nova ideia. Entende que, internamente, os princípios feminino, masculino, ou, podemos dar outro nome, receptivo e ativo, estão sempre dentro de todo e qualquer indivíduo vivente. Nós então advertemos que este princípio não faz referência às muitas teorias, ensinamentos e práticas luxuriosas, vis, perniciosas e degradantes relacionadas à sexualidade. Estamos apenas falando de um princípio natural da magia das leis que regem o universo. Se você busca esses ensinamentos, busque outro lugar. Aqui abordamos o tema dentro das leis puras da criação. Assim termina a nossa lição de hoje. Agradeço muito a presença de todos e todas. Retornem aos seus corpos, à sua vida, lembrando que todo e qualquer conhecimento que chegue até vocês não deve penetrar na consciência e mobilizar suas atitudes sem que antes passe pelo filtro, pelo crivo da sua própria e divina coroa, divina consciência. Todos e todas nós temos o direito e o dever de cuidarmos de que todo estudo, sejam leis herméticas, seja num templo astral ou em qualquer lugar da sua vida cotidiana, é preciso que esse conteúdo respeite o fato de que você escolhe se ele adentra ou não a seara daquilo que você considera correto, legítimo e parte da sua doutrina e ética pessoal. Não aceite sem questionar nem o que eu disse aqui. É importante encontrar o seu lugar, você como a árvore forte da sua vida que busca, com as suas próprias raízes no fundo da terra, a nutrição perfeita do conhecimento perfeito para você, que faz sentido para a sua caminhada. Isso é despertar da consciência, isso é despertar espiritual. Todo o resto é adendo, é complemento. Conversar com espíritos, sentir energias, praticar curas, ler o futuro, tudo isso é extra, é adendo. A principal postura, o principal objetivo desejado pela espiritualidade é o encontro do indivíduo consigo mesmo, consigo mesmo. A melhor realização da alma que você é. Podem ir. Estão dispensados. Então, vamos embora? Que aula! Olha, eu confesso que eu tenho muito que pensar, sabe? Cada vez que eu entro em contato com esse conteúdo, parece que eu vejo coisas novas, sabe? Bom, vamos andando, vamos pegando nosso caminho da roça. É bom estar aqui. Você gostou? Deixa nos comentários. Diz como é que, de alguma forma, essa caminhada, essa entrada no tempo, acesso a esses conteúdos está mexendo com você, sabe? Porque, no fim das contas, compartilhar é o que ajuda a expandir o horizonte. Essa última coisa que ela falou também é incrível, sabe? O fato de que cada pessoa, né, entende o mundo de um jeito. Você não liga dele falando enquanto a gente caminha, não, né? De volta lá para nossa cachoeira. É lá que tudo começou, né? É lá que a gente precisa voltar. Mas
Marco, ele me inspira, assim, como é que as plantas todas funcionam, cada uma do seu jeitinho, né? Igual cada ser humano pensa do seu jeitinho, entende o mundo do seu jeito e contribui, né, para a riqueza do universo. O problema é que alguns contribuem com veneno, outros com perfume, alguns com veneno por um tempo e depois com perfume. Enfim, vou só dar uma última passadinha na água aqui, agradecer esse momento, agradecer sua companhia, obrigada. É muito bom saber que você está aí. Bom poder acompanhar as pessoas e aprender com elas. Por isso a coisa dos comentários. Vou me preparar, não sei você, eu agora vou dormir. Vou dar uma dormida boa para ver se esses conhecimentos também já grudam aqui na mente. E aplicar isso a partir de fez muito sentido. Bora lá então? Também passou na água, eu sabia, ela é muito atrativa. Vamos lá. Inspira, expira profundamente. Nas nossas 10 inspirações e expirações, a gente vai planando daqui de volta para o nosso corpo físico. A gente atrai ele novamente através da nossa lembrança de como é o corpo, do encontro com seu corpo, da sua conexão com ele. E hoje eu vou te dar um segredinho, viu? A prática do tempo astral, a prática das viagens astrais, realidades imaginadas, enfim, realidades desejadas, né, como falam agora. Essa prática é muito melhorada se a gente tem amor pelo nosso corpo, tá? Segredinho, não conta pra ninguém. Se você ama o seu corpo, você volta para ele com mais facilidade. Também se permite abandoná-lo para voltar depois com mais facilidade. Vamos lá, inspira, expira profundamente comigo, fecha os olhos, agradecer a mãe natureza, essas sacerdotisas do tempo. Isso. Certo. Lembrando do seu corpo, mexendo mãos, pés, 4, 3, 2, movimento também pescoço, joelhos, cotovelos, 1. Se quiser, vai abrindo os olhos aos pouquinhos, se não, pode permanecer sentada, uma posição mais confortável. Voltamos. Mais uma experiência no tempo astral de estudos esotéricos. Agradeço muito a sua companhia. Espero que tenha gostado. Reflita sobre o conteúdo. Volta aqui quantas vezes quiser. Agradeço muito a sua presença. Bom, caso queira me conhecer mais o meu trabalho, eu tenho um site, evamessas.com, eu sou cartomante também. E tenho também um perfil lá no Instagram, @evamessas. É um convite, caso queira me conhecer melhor. De qualquer forma, já estou muito grata por ter me permitido esse passeio aí com você, tá bom? Espero que os conteúdos, as leis herméticas te auxiliem grandemente a te orientar cada vez mais para os seus objetivos de vida, propósitos da alma. Tchau!